Sabe, e já foi mostrado aqui na Record News, que no ano passado o Brasil bateu um novo recorde de mortes violentas. E são violentas e intencionais. Por exemplo, homicídio, latricídio, feminicídio, o que você quiser. Os dados foram revelados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e nós colocamos aqui alguns deles, né, para que a gente possa entender melhor. Então vamos lá, o primeiro. Veja lá, mortes violentas internacionais. Para você ter uma ideia, veja o seguinte. O ano passado, morreram 63.880 pessoas de morte violenta, 63 mil. Ou seja, foram assassinadas 175 pessoas por dia no Brasil. E mais, dá 7 pessoas mortas por hora. Isso realmente é uma coisa terrível, né? Terrível. Imagine só, 7 pessoas mortas por hora no Brasil. Bom, nós fizemos aqui uma comparação, para você ver também. As mortes, assim como a população carcerária, que a gente tem comentado aqui com vocês, sempre em cima de 100 mil. Também crianças nascidas, sempre em cima de 100 mil. Então, olha lá, taxa por 100 mil habitantes, ok? Aonde é por 100 mil maior? É no Rio Grande do Norte, a capital é aqui Natal, tem 68 por 100 mil. Sabe quanto tem em Londres? 2 por 100 mil. Sabe quanto tem em Lisboa? Meio por 100 mil. Só para você comparar. Aqui tem 68. O Ceará, não sei o que o Ciro Gomes vai falar, né? Se ele vier aqui, a gente vai perguntar para ele. 59 por 100 mil no Ceará. O Acre tem 63, quase 64 por 100 mil. Então, você diz, isso aqui é muito, lógico que é muito, o bom senso vai dizer. Mas olha, vamos comparar com outros acidentes, outras guerras. Falei agora há pouquinho no Iêmen, que morreram 29 crianças mortas num ataque contra ônibus. Olha só. A nossa equipe aqui escolheu 3 guerras para a gente comparar. Guerra da Síria, Guerra do Sudão, que você sabe fica na África, Guerra do Iêmen, que é ali vizinho da Arábia Saudita. Muito bem. Olha só, na Síria, na Guerra da Síria, morreram 50 mil por ano. Nós matamos mais de 68. Nós matamos mais do que a Guerra da Síria. O Sudão do Sul, morreram 2.200 pessoas numa guerra civil. Nós matamos 68. E o Iêmen, que eu falei para você agora, que teve o ataque contra o carro das crianças, morreram 3.300.000 pessoas por ano. Quer dizer, uma guerra realmente... 3.300 pessoas por ano, não é? Que é uma guerra terrível. Também menos do que acontece no nosso país. Bom, o Sistema Único de Segurança Pública entrou em vigor. Eu não sei se ele está funcionando, se ele não está funcionando. Mas a ideia é o quê? Tentar combater a violência. O delegado e professor de Direito Penal da Damásio Educacional, professor Francisco Sanini, gentilmente está aqui conosco. Francisco, boa noite, obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Muito boa noite, Heródoto, e a todos os seus telespectadores que nos assistem aí na Record News. É uma satisfação estar aqui com vocês, estou absolutamente à disposição. Tá, Francisco, eu suponho, né, que esses números que nós mostramos, você viu a comparação aí com as guerras civis, quer dizer, a gente mata mais gente aqui do que matou na Guerra da Síria. A gente fez o cálculo ali da média por ano, né? Agora, o que acontece? O Estado brasileiro, de uma forma geral, perdeu o controle sobre a segurança pública? Na verdade, a gente vem acompanhando já há algum tempo. Na verdade, isso é quase que embrionário no Brasil, um equívoco muito grande em termos de cautela ou no desenvolvimento aí da segurança pública, né? E o resultado vem sendo esse que nós estamos acompanhando hoje aqui, números que efetivamente demonstram que a gente vive numa situação equivalente a uma guerra civil aqui no Brasil, né? Sobretudo, se a gente considerar os índices de homicídio, né? Então, me parece, Heródoto, que a política de segurança pública precisa necessariamente ou com urgência ser revista por aqueles que nos governam, né? Infelizmente, muito se preocupa com o direito penal, como se o direito penal fosse a panaceia para todos os problemas. Se a gente se depara com uma questão de segurança pública, imediatamente o legislativo já procura criar um novo crime ou aumentar uma pena, como se isso fosse a solução. E não é. Infelizmente, não se investe no que deveria ser investido. Óbvio,
Segurança pública é uma questão multidisciplinar. É preciso investimento em várias searas. Mas o que mais a gente vem notando é um sucateamento da polícia investigativa, da polícia de inteligência, que é a Polícia Civil, que é a Polícia Federal. As polícias civis dos estados, Heródoto, estão hoje absolutamente sucateadas, com baixa estrutura, baixos salários, baixo efetivo, e isso, obviamente, acaba trazendo vários problemas ligados à segurança pública. Me parece que não se recordam, não aprenderam com uma lição básica, já desde Beccaria, quando ele dizia que mais importante do que a severidade do castigo é a certeza do castigo. E quem assegura a certeza de uma responsabilização penal é uma investigação criminal eficiente. Então, me parece que toda discussão em torno de segurança pública deve partir desse pressuposto ou desta premissa. Agora, Francisco, já que você tocou no ponto, então, da Polícia Civil, responsável pela investigação, pela condução do inquérito, para ver se isso vai virar um processo ou não, né? Qual é o percentual de casos que a Polícia Civil, em média no Brasil, consegue acompanhar ou consegue chegar até o fim do inquérito? Essa é uma questão muito polêmica e eu acho que o Sistema Único de Segurança, obviamente que é tudo muito cedo ainda, a gente está, uma política nova que está ainda praticamente no embrião, se iniciando, e o que é pior, né, o Sistema Único ele surge dentro de um ministério extraordinário, que é o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que teoricamente deve ser encerrado ou deve ser acabado, extinto, no final do ano, quando se encerrar o mandato do nosso presidente. Então, me parece que o Sistema Único ele pode, se melhor desenvolvido, evoluir nesse controle de dados, né? A gente tem muita dificuldade no controle desses dados ligados à segurança pública. Fala-se muito da ineficiência na investigação criminal, sempre relacionando com os números de homicídio. Sendo que esse levantamento, o último levantamento, que passa um esclarecimento em torno de 8%, né, com relação aos crimes de homicídio, esse índice é de 2012 e não me parece um índice que traduz a realidade. Eu posso dizer porque no interior de São Paulo, a gente tem controle sobre muitas estatísticas, a gente tem acesso a algumas estatísticas relacionadas ao homicídio, e algumas cidades do interior conseguem um esclarecimento em torno de aproximadamente 70%. São números comparáveis à Polícia Civil, à Polícia de Londres, né? Então, é preciso analisar com cautela todas essas informações. E se a polícia é ineficiente, e obviamente a investigação precisa ser melhorada, precisa ser mais eficiente, se há ineficiência, isso ocorre muito por culpa dos nossos governantes que não investem na polícia de investigação. Agora, sem investimento, a polícia não tem como fazer milagre, né, Herói? Sem dúvida. Agora, Francisco, uma pergunta. Aparentemente, parece que os governos estaduais, estou falando em tese, investem muito mais na polícia militar, que é mais ostensiva, né? Que aparece muito mais, o pessoal está fardado. Então, rende muito mais, vamos dizer assim, retorno do que investir na Polícia Civil, né? Que é um trabalho de investigação, um trabalho técnico e geralmente não é um trabalho de curto prazo. Você concorda? Perfeito, Herói. Sua leitura é perfeita. É importante a gente destacar, inclusive para aqueles que nos assistem, que nós temos hoje duas espécies de polícia. Uma polícia preventiva, que atua antes da prática do crime, e justamente por isso é uma polícia mais ostensiva, que é a polícia militar. A polícia militar era uma polícia fardada, as viaturas da polícia militar são todas caracterizadas para que o policial seja notado e assim, de alguma forma, possa desestimular a prática do crime. Por outro lado, nós temos também uma polícia repressiva, que atua após a prática do crime, que é exatamente a Polícia Civil e a Polícia Federal no âmbito da União. Se você analisar todo esse cenário, é evidente que para tentar transmitir essa sensação de segurança, essa falsa sensação de segurança, vale dizer,
é muito mais interessante para aqueles que nos governam o investimento no policiamento preventivo. Sem Porque é dúvida. a polícia que vai aparecer para a sociedade Sem passando dúvida. essa falsa sensação de segurança. Quando o policiamento repressivo, que se traduz em investigação criminal e inteligência policial, é muitas vezes negligenciado, sendo que, como a gente iniciou a nossa fala aqui destacando, Sim. o que efetivamente pode trazer resultado em termos de segurança pública é uma investigação criminal eficiente. Sim. Se você me permitir, claro. eu não falo por falar, eu falo provando, né? Eu costumo dizer isso em sala de aula. Um dado que me parece bem emblemático e comprova as nossas conclusões, a gente pode se lembrar do crime de extorsão mediante sequestro. A lei de crimes hediondos, ela surge no final da década de 80, ela surgiu exatamente, ela foi publicada em 1990, e ela surge em virtude de vários sequestros que estavam ocorrendo na ocasião. Vários empresários foram alvo desse crime, e aí o legislador automaticamente cria a lei de crimes hediondos. Óbvio que a lei por si só, ela não trouxe um reflexo no combate a esse tipo de crime. O que efetivamente fez com que hoje a gente praticamente não tenha esse crime de extorsão mediante sequestro foi a eficiência de uma investigação criminal. Porque o criminoso, ao saber que vai ser responsabilizado se ele vier a praticar um crime, ele automaticamente se sente desestimulado a praticá-lo. Francisco, muito obrigado pela gentileza, pela análise aqui, pela aula, professor. Eu agradeço, um abraço a todos, boa noite. Muito obrigado. Bom, professor, ele é professor de Direito Penal da MAS Educacional, professor Francisco Sanini, e é também delegado de polícia. Portanto, conhece a teoria e conhece a prática, né? Comentando então os assuntos aqui. E essa última questão que ele colocou, lembrei bem, sequestro seguido de sequestro das pessoas sob exigência de resgate. Realmente desapareceu, especialmente aqui em São Paulo, porque a polícia realmente fez um bom trabalho, sem dúvida alguma, a Polícia Civil de São Paulo.